Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o Lucas Schauf, engenheiro agrônomo da Rural Service. Sejam muito bem-vindos ao podcast Resenha Rural. Estamos aqui com meus caros colegas Alexandre do Rio, Luiz Fernando Zanotto, Rodolfo Teixeira Mensato. Os três são engenheiros agrônomos, peritos de seguro rural, credenciados na Rural Service. E hoje vamos contar um pouco de causos de peritos. Bom, para começar, eu acho que ninguém de vocês fez faculdade achando que ia ser perito, né? Alguém achou que ia ser perito na faculdade? Alguém sabia que tinha perícia? Para começar. Eu fiquei sabendo desse assunto muitos anos depois de formado. Até então, nem sabia da existência de perícia rural, sabe? Ninguém teve esse curso na faculdade, né? Nenhuma coisa parecida. Na verdade, acho que todo mundo cai de paraquedas. É. E você, quando entrou, você entrou por quê na agronomia? Por gosto. Viu com alguém? Alguém era agrônomo? Não, só por gosto mesmo. Queria ser engenheiro, tinha vontade de ser engenheiro. Vi que a agronomia era um pouco mais Gostava de plantinha? tranquilo e fui fazer agronomia. Boa, e você, Fernandinho? Eu trabalhava, né, na Cofercatu na época, na parte de classificação e venda. E daí é uma área que você se identifica, né, você gosta e tal. E eu falei, não, eu quero seguir esse caminho. Na verdade, foi o único que interessou. Mas eu falei, não, esse é o caminho que eu quero seguir. E graças a Deus também hoje. E você fez a facu junto com o trabalho na cooperativa? É, conciliando os dois junto com... E aí, como é que foi? Como eu fazia parte de classificação, aí tinha os períodos de safra, né? Então, assim, ficava bem puxado, né? Não tinha final de semana, nem feriado, nem nada. Então, ficava meio puxado. Mas, graças a Deus, conseguimos vencer essa luta. Pegou DP, alguma coisa assim, ou foi liso? Uma DP. Porque eu faltei numa vista de prova que teve. Foi a minha única DP. Era pra ter Formou onde, passado. Fernandinho? Não no parque em Londrina. E você, Rodolfo? No Unifil Londrina. E você, Alexandre? Eu fiz o EL. Terminei lá. E como é que foi a rodagem? Por que você fez agronomia? O pessoal de casa, todo o campo, né? Os avós, os pais, eu acabei tomando gosto, né? Sempre no sítio com eles, né? Então, veio junto. Você começou em Bandeirantes também, né? Eu fiz meu primeiro ano em Bandeirantes. Fiz lá na Luiz Meneghel, foi até o primeiro ano que ela foi estadualizada, né? Depois aí minha família teve uma dificuldade financeira, apesar de ser uma faculdade gratuita, mas eu me hospedava lá, né? E tinha toda essa despesa, né? Então aí meu pai, olha, vem pra cá, né? Se você conseguir, fica aqui, dá uma força pro pai, senão você tranca, continua depois. Foi um checkmate, sim. E graças a Deus eu vim, consegui passar aqui e concluí o curso aqui em Londrina mesmo. Então foi... E o serviço de perícia? Você já prestava um tipo de serviço de avaliação, né, Alexandre, antes? Eu formei em 2008, né? Colei grau em 2009, atrasou um pouquinho por causa daquela gripe, né? H1N1. Ah, tá. Então, naqueles 2 primeiros anos, 11, 12, né? 2010, 11, 12, eu fiz uma pós-graduação. Aí logo já consegui um trabalho para fazer uma espécie de monitoramento, vamos dizer assim, um monitoramento, né? Para Cargill. Então eu atendi a região de Irati e fiquei no projeto por 6 anos, de 6 para 7 anos. Foi quando eu conheci vocês e lá o projeto se encerrou e parece que uma coisa casou com a outra e deu tudo certo para começar aqui com a Rural Service, né? E estou com vocês até então. E você vê, assim, similaridades entre o serviço que você prestava antes e o serviço de perícia? Tem sim uma similaridade, porque você acompanha a qualidade da lavoura, né? Lógico, lá tem uma diferença que na Cargill era um comprador, né, de grãos e você fazia um monitoramento para ver se aquele produtor teria condições para entregar aquele volume vendido, né, antecipado. Tinha uma remuneração extra e tudo para eles, né? Então nós íamos fazer essa visita para acompanhar, né? Já na vistoria você faz uma visita, né, para aferir, né? Então você está ali para tirar uma dúvida, né? Mas não uma dúvida
poxa, eu quero mais para esse lado, eu quero mais para aquele. Não, é uma dúvida técnica, né? Você vai fazer um esclarecimento técnico para um cliente, né? Então, no mesmo, um é mais acompanhamento, mais fiscalização, assim, o outro mais um parecer técnico. Parecer, exatamente, mais um levantamento, né? Final, né? Você também fez esse tipo de serviço, né, Rodolfo? Eu fiz com contratação de seguro. Eu fazia vistoria prévia. Faço ainda, né? Faz o maquinário, né? Maquinário e benfeitoria. Você não fez o negócio, aquele tipo de serviço que você avalia se o produtor vai conseguir entregar a quantidade necessária? Não. O que eu fiz uma vez foi avaliação de imóveis. Renato. Eu cheguei a fazer uma avaliação de imóvel para saber se quanto que pode, se está apto à venda ou não, né? Que já ia para meio judicial. Mas na faculdade ninguém achava que ia fazer esse tipo de serviço, eu achava. Acho que era a última área que nós pensava que ia atuar. Ainda mais você foi de cooperativa, né? Você achava que ia para a área de venda, assim, ia ser agrônomo de cooperativa? Na verdade, assim, o foco na época era essa, né? Partir para essa área de vendas, né? Mas assim, a área de venda eu não me identifico muito, sabe? Não gosto muito. E aí deu certo que surgiu a Rural, né? Quando eu tava prisando. Eu lembro bem dessa época. Eu acho que Quantos anos, Fernandinho? Isso vai fazer 4 anos. 4 anos. Eu acho que a perícia acaba aparecendo e hoje que ela está mais em alta, né? Porque eu formei em 16, a vontade de todo mundo era ir para a área comercial, eu tinha vontade de ir para a área fazer mestrado, tudo, acabei não conseguindo, fui para a área comercial e acabou surgindo a perícia. Acredito que pelo menos pra gente e foi mais ou menos isso, né? Hoje que a perícia está mais em alta, que você consegue ver, você vê mais Tem mais peritos, né? Antes eu não conhecia nenhum. Não tinha conhecimento nenhum, sabia que tinha Proagro só, mas não sabia nem como é que funcionava. Contextualizando até para quem está ouvindo e não conhece, o Proagro foi uma política de gestão de risco agrícola implementada em 73. A Rural foi fundada em 86 e em 91 o seguro agrícola foi definido como uma política também de gestão de risco. Mas a maior contratação de seguro, depois que fez a subvenção, tudo, foi em 2021, que foi esse auge, né, Rodolfo? Quando a galera começou, você via perito para cima e para baixo, e culminou com 3 laninhas, né? Que nós estamos agora, previsão da 3ª laninha seguida. E chega assim, currículo, abre o e-mail, tem currículo novo de profissional querendo ser perito. É bom para nossa classe. Direto vem gente perguntando como é que faz ser perito. Se dá para fazer só de final de semana, se dá para conciliar com o serviço. Antigamente a gente só via gente formando para ser agrônomo na área de vendas, né? Comercial ia para a área de... E você tem um perfil assim bem específico assim para ser um representante comercial, né? Aproveitando essa linha, então, por que vocês acham que o povo quer tanto fazer perícia? O que é bom nesse serviço que a galera gosta? O que vocês gostam? Pra mim é um pouco a liberdade. Mesmo que a gente tem cobrança, mas não é uma cobrança de bater meta, de vender, de estar ali, que para a área comercial você é só um número. Você é só mais um. Bateu meta, legal. Dobrou a meta, legal. Se não bateu, você não... praticamente você não presta, então... Tem a parte da concorrência também, né? Parte de venda, muita concorrência, isso aí acaba atrapalhando muito, né? Dependendo da área comercial que você tá, você tem que oferecer coisas que o produtor não precisa, você tem que às vezes empurrar nele, você tem que bater a meta. Então não importa se você está vendendo coisa boa ou coisa ruim, você tem que bater a meta. E você tem que acreditar naquilo que você está vendendo. Muitas vezes a agronomia fica de lado. Infelizmente o conhecimento técnico está sendo muito pouco aplicado na nossa área. Acho que isso é um consentimento. Nós falamos disso já no último podcast, com o Conrado nós falamos disso. Tem muito conhecimento técnico agronômico sendo deixado de lado. Mas fora isso, o que tem de bom mais, Fernandinho? O que você acha? Igual o Rodolfo falou, um dos pontos principais que eu acho é a liberdade. A liberdade, você tem a cobrança, né? Você tem suas obrigações, até porque não é uma área que você tem um registro, uma segurança assim, né? Mas eu acho que o ponto mais forte aí é a liberdade. E você nunca tá, né, no mesmo lugar, né? Sempre conhecendo pessoas novas e tal. Vai expandindo, né? Suas áreas de conhecimento aí, conhecendo mais a galera, né? Conhecendo lugar novo, né? Lugar novo, verdade, estado novo. Eu acho que isso é muito importante, muito gostoso nessa área. O que você acha, Alexandre? É isso aí mesmo? Eu concordo com eles, né? A liberdade de você poder fazer uma agenda e
ficar mais perto da família também. Né? É verdade. Tá mais junto dele. Muitas dessas empresas, elas fazem essa rotatividade, né, de engenheiro agrônomo, essas cooperativas, né? Então o cara fica 2 anos na revenda, ele já coloca em outra região. Tá. E a família tá tudo estabilizada ali, as crianças, isso aí, velho. De repente você tem que ir para outra região, acho que isso aí tem um problema grande, né? Mas faz parte, né? Faz parte do negócio. Nosso, né? Não, todos os serviços têm o pró e o contra, né? Isso vai da vocação também, né? De cada um. Também né? da vocação. Eu conheço profissionais da área de venda que são excelentes profissionais. Eu claro. respeito muito. Com certeza. E eles se dão muito bem na área, porque tem aquela vocação. Então isso pesa também, sabe? Você já vê na faculdade, né? Quem é o cara cara já que é é o perfil comercial, né? O cara já se vende ali na faculdade, você já vê como é que é o negócio, né? Então, você fez área comercial no começo, né? Eu fiz a venda de sementes logo que eu saí da faculdade, depois eu fui para a área de maquinário há uns 2 anos atrás. Aí, na época da pandemia, eu fui um dos mandados embora no meio da pandemia. 2020, então você começou com perícia? Aí eu voltei para perícia, né? Voltou, já tinha feito. Eu entrei na perícia em 2018. Fiquei 1 ano, daí eu voltei para a comercial, 19, 20, aí logo que eu saí, 20, eu voltei para perícia. Mas conciliava um pouco na área, junto com a área comercial, fazendo as perícias que eu fazia de contratação, que daí era vistoria prévia, que era bem mais tranquilo. E vocês comentaram aí de uns pontos positivos, esse assim, não precisa ficar sediado, assim, você não precisa morar numa cidade, mas às vezes o serviço leva a gente a atender principalmente sinistros em outras regiões, né? Às vezes seca num canto, chuvarada em outro, e o profissional se desloca, fica tantos dias lá alongado longe de casa. Alexandre, conta pra nós, pra onde você já foi, o que você viu? Eu já fui para bastante lugar, né? Pela Rural Service, eu já fui... O mais longe foi Confresa, né? No norte do Mato Grosso. Lá o pessoal chama Mato Grosso do Norte, né? Pertinho do Pará e tal. Como é que foi lá? Foi uma experiência, como se diz, ímpar, né? Peguei uma época de muita chuva, né? Qual cultura que era que estava ensinando? Era soja. Eu fui contratado para atender lá algumas colheitas, né? Que acabou não dando certo. Muita chuva, muita inundação. As máquinas não estavam trabalhando, né? Então, fiz os atendimentos e retornei para casa, mas foram quase 10 dias de serviço, né? 3 dias só para chegar, você imagina. Saiu de Londrina? Saindo de Londrina. É uma correria, fez parte. Você chegou e ficou tipo num hotel o primeiro dia? Fiquei no hotel em Confresa mesmo. Os atendimentos que eu fiz foram nas cidades circunvizinhas. Cara, a comunicação lá é bastante complicado. Não, por quê? Então, para mim me comunicar com pessoas de casa ou com vocês mesmo da empresa, eu precisava estar em Confresa. Eu saía de Confresa, independente de onde eu estava, a comunicação já não... Eu não conseguia me comunicar. A não ser, claro, que às vezes você parava num posto de gasolina, pedia uma senha de Wi-Fi, tentava se comunicar ali por WhatsApp, né? Mas telefone só Confresa. Só Confresa. Inclusive, você estava contando a história que aconteceu no posto de gasolina lá. Conta aí, pai. De fato. Um chapéuzinho desse aqui, ó. Pois eu parei assim para abastecer e aconteceu, né? Eu tinha um modelo desse aqui branquinho, né? Como esse que está na mesa. E também tinha um azulzinho, né? Um verdinho mais escuro, que aliás era o que eu mais gostava, né? Que era escuro, né? Não tem nada aqui, não sujava. Eu tinha sei lá, um ciúme daquele verdinho, sabe? E eu deixei assim por cima de um pacotinho com uns amendoins dentro, e eu deixei eles por cima. E abasteci o carro, entrei no posto, fiz o pagamento, entrei no carro novamente e saí pro hotel. Cheguei no hotel e falei, bom, vou abrir uma gelada, pegar um amendoim, né? E voltei no carro para buscar o amendoim. Cadê o amendoim? Levaram os pacotinhos de amendoim, levaram os 2 chapéus da que eu tinha no carro e eu me senti na mão. Já era. E as estradas lá? Olha, Lucas, as estradas lá, tem os trechos que são bons, né? Tem os trechos que estão legais, mas muita coisa ainda, tem bastante coisa para ser feita, né? Por exemplo, coisa que não tem um escape, né? Você às vezes tem longos trechos que você não tem, por exemplo, uma possibilidade de ter
aqueles recuos de pista. Acostamento. Acostamento, exatamente. Mas pelo menos é asfaltado, então. É asfaltado, mas tem muito trecho com buraco, bastante buraco. Quando você sai das BRs, né, você entra nas estaduais, aí fica mais complicado, né, andar de carro. Você tem que andar mais devagar e tal. E nas estradas rurais, assim? As estradas rurais até que não estavam tão ruins. Ah, é? Pelo menos na época quando eu fui, né, eu não sei se devido às chuvas, eles estavam fazendo os nivelamentos com mais frequência, né, segundo os próprios segurados de lá, né. Então eu levei sorte nesse aspecto, de não pegar estradas rurais tão ruins. Mas em especial teve um trecho que eu fiz de Ribeirão Cascalheira até, se não me engano, Canabrava do Norte ou Porto Alegre do Norte, um desses dois municípios que é um trecho que é de 120 km. E passa numa reserva indígena, não tem asfalto, justamente por estar numa reserva indígena, né? E aquela chuvarada, e muito barro, muito atoleiro, eu fiz em 6 horas e meia esse trecho. Meu pai eterno. Porque a ideia inicial era fazer Londrina com Fresa em 2 dias, né? Era para mim ter feito em 2 dias uma hospedagem, né? Para me hospedar, por exemplo, ali em Barra do Garça. Então ia ficar meio a meio, ia dar para levar. Mas aí um colega de lá entrou em contato, olha, tenta fazer em 3, porque em 2 eu creio que você não vai conseguir, justamente por causa desse trecho que vai te tomar muito tempo do dia. Então vai ficar quase impossível você fazer em 2 dias. Se você for fazer em 2 dias, você tem que ir um pouco além de Barra do Garça para tentar ganhar tempo nesse trecho lá no segundo dia. Mas aí fica muito puxado, né? Nossa. Eu achei que ia ficar muito puxado, 12, 13 horas de direção. Por uma primeira vez, né, que a gente vai conhecer o lugar, então eu evitei e tomei a decisão de fazer em 3 dias, assim, para ir e para voltar. Né? E esse aí, Fernandinho, foi alongado para onde já? Eu já fui pro Mato Grosso do Sul, pela Rural. Estado de São Paulo aqui, mais perto de nós, né? E pro Rio Grande do Sul. Foi atender o que nesses cantos aí? A maioria foi soja. Seca? Seca. Mas, as regiões mais complicadas, né? Que é o Rio Grande do Sul, que tem, sei lá, umas regiões meio ruins que nós pegou lá, né? Aonde? Qual região? Você lembra Sobradinho? Lembro bem, bastante Sobradinho. morro, né? Umas áreas meio difíceis de fazer, né? E foi logo quando eu tava aprendendo, rapaz, mexendo no aplicativo. Foi uma aula boa que tivemos lá, hein? Quando buscaram o carro que você tinha na época, Fernandinho, que você usou pra fazer não sei quantas perícias lá no Rio Grande do Sul? Um Corsinha, né? Na verdade tem até hoje. Até né? hoje. Rapaz, aquele lá rodou lá no Rio Grande do Sul, hein? Corsinha era guerreiro, hein, rapaz? do E céu. estrada ruim. Eu lembro que eu saí daqui pra fazer as vistorias, foi 4 pneus novos, né? Coloquei 4 pneus novos e fizemos toda aquela manutenção necessária, né? Eu perdi os 4 lá. Os 4, rapaz, cortava pneu, era tudo de um As problema. perícias ficou tudo nos Meu pneus. Deus do céu. Grande parte do lucro ficou Ficou lá, ali no mas a carro. experiência foi boa, graças a Deus. Você ficou em que canto lá, Fernandinho? Sobradinho, ali isso é norte de Santa Maria, né? Isso, Um pouquinho isso. norte ali. Primeiro eu fiquei locado em Sobradinho, depois foi acabando as demandas naquela região, aí vim pra Cruz Alta, né? Que foi onde eu fiquei a maior parte do tempo. Só que assim, foi a época da pandemia, né? Então você ficava sediado lá, porque você não podia ficar trocando de hotel, né? Mas daí de lá eu descia pra Ijuí, São Borja, divisa com a Argentina lá, aí você fazia 2 vistorias no dia. Você ia cedo, era 3 horas pra chegar lá em São Borja, aí você ficava... Foi difícil, mas foi gostoso. Quanto tempo você ficou aquela vez lá? Ah, Lucas, acho que foi uns 50 dias, né, que a gente ficou. Foi uns 50 dias. Fomos pra apagar o fogo lá. Nossa, aquela foi E depois seca a gente braba, hein? teve que vir embora, né? Teve que vir embora, pandemia não- voltou. é. Aí depois desceu de novo, né? Aí depois descemos pra finalizar. Tinha ficado as vistorias remotas, né? Nossa. Que foi um grande problema também, né? Nossa. Não tem como dar certo. E daí as áreas que tava mais verde, ainda que deu pra esperar mais um pouco, e a gente voltou pra colher. Ficamos mais uns 15 dias lá. Muito bom. O Rodolfo foi Um essa vez. aprendizado muito bom. Foi o programa da sua essa vez, Não, né? esse ano ficou, se for contar tudo, foram 4 meses fora, né? Foi 60 dias ali na região de Cascavel, aí depois ficou mais 40 no Rio Grande do Sul, e depois pro Goiás foram uns 30 dias.
O Cascavel foi a seca, Foi a da, seca soja, da soja, 21, 22. Isso. E depois terminou lá e desceu pro Rio Grande do Sul, Eu né? voltei pra casa, fiquei 15 dias, fiz alguns aqui e depois desci pro Rio Grande do Sul. Lá foi também seca e depois no final aí foi chuvarada. É E verdade, daí né? era Assim, aquela soja alagada, né? Meu Deus. Porque o pessoal faz lá nas áreas de arroz, faz um ano arroz, faz um ano soja. Então ficou uma semana chovendo lá, a gente dentro do hotel, não tinha o que fazer. A hora que foi ver as vistorias, tava tudo alagado, toda a soja já... Todas as áreas que você tinha feito, tinha que ter que voltar a fazer de novo. As minhas nem tanto, foi mais com... A gente foi com alguns colegas para ajudar, né? Mas a maioria das áreas alagadas lá, não tinha que fazer muita coisa não. E depois no Goiás que foi também a seca pro milho e pro sorgo. Milho safrinho, né? Isso. Foi agora no inverno, né? Então... E aí, como é que foi lá no Goiás? Ah, Sentiu alguma diferença daqui? Bastante. Muita cigarrinha, né? Foi a safra da cigarrinha, né? Pra nós, pelo menos aqui no Paraná. aqui no Paraná, lá foi de seca. Então o milho, mesmo que deu a seca, o milho estava bom. O problema foi o sorgo que praticamente não produziu. E lá tem a cultura de, como tem pouco ponto de descarga, tem poucos lugares para entregar o produto, eles deixam esturricar na área para você ir colher, né? Bem seco. Então, você ia, tinha 5 itens na pólice, você fazia um, aí ele colhia toda a área. Aí dava uns 3 dias, ele te ligava para ir fazer de novo. Aí ia fazer a amostragem, ele colhia toda a área. Aí assim, se demora muito tempo, né? Às vezes você tem... Você não libera, não termina a pólice inteira. Você não termina logo, daí muitas vezes tem que, ou você precisa vir embora, ou você fica com uma ou duas historias para depois de uma canto, semana, outras no outro. aí você acaba passando para outro perito. Isso, querendo ou não, atrapalha, né? Daí você sabe como é que tá a realidade, o outro perito vai pegar, muitas vezes não sabe, acaba tendo... Lá, a maior dificuldade que eu vi foi isso. Né? Mas estrada de chão boa no Goiás, estradas até boas. Né? Problema de estrada, se for ver, é Rio Grande do Sul mesmo, né? A gente tem estrada asfaltada. Você foi para o Rio Grande do Sul também, né? Foi. Que região? Santa Maria? Eu fiquei na região ali de Encruzilhada, fiz algumas ali e na região de Santa Maria. Então, também foram alguns dias ali de correria. Cara, o que eu vi lá no Goiás, não sei se você percebeu também, mas os produtores são muito mais preparados para lidarem com a cigarrinha do que aqui. Sim, sim. Conversando com os meninos de lá, né, eles falaram que eles já aprenderam a lidar com ela. Né, como já é um problema recorrente, né, pelo que eles falaram pra gente, então eles já aprenderam, já sabem o que usar e tudo, cultivar. Então você via lá, a cigarrinha mesmo praticamente não tinha, né? Era pouco dano que tinha de cigarrinha, não chegou a igual Você não aqui. via os híbridos suscetíveis plantados lá também, né? Aqui esse ano foi bem complicado, né? Lá foi, se pegar o milho mesmo que a gente viu, alguns que eu fiz, todos deu acima da contratada, né? E passou bem pra frente, mesmo com seca. É que uma coisa que acontece a cigarrinha é que deve ter acontecido no Paraná. Tipo, já tinha há mais de 2 anos a praga, o enfezamento. Só que um ano foi muita geada, né? E de outro ano foi muita seca. E acaba mascarando, né? Os danos ali. Então a gente acha que a redução da produtividade está vindo da seca, a redução está vindo da geada e mascara quanto que vem de outros fatores. Eu acredito que um pouco desse ano da cigarrinha ter vindo com muita força foi justamente por causa das geadas do ano passado. Que tiveram muitas áreas que, como deu uma produtividade muito baixa, o produtor nem acabou abandonando, passou uma grade em cima e ficou aquele resíduo de cigarrinha, né? Então que esse ano, eu acredito que possa ter sido isso. Que então acabou proliferando ali e veio com força total esse ano, né? Uma coisa que se diz muito que pode ter sido o motivo da cigarrinha ter contraído as bactérias e ter virado uma praga, porque o inseto sempre existiu, né? As cigarrinhas em todas as culturas. Foi o milho tiguera, né? Porque você parou você tinha muito mais milho para elas se reproduzirem ali e virar ponte verde para transmitir a doença. E no oeste do Paraná tem bastante silagem, né? Área pequena com silagem, isso aí também. Milho verão também faz ponte verde. E em relação aos atendimentos, o que vocês falam aí Vocês têm algum caso assim de
produtores, segurados ou os responsáveis assim, colaborativos que ajudavam assim que o serviço rodou, que o pessoal entende o seu serviço, assim, é receptivo? Lá no Rio Grande do Sul, nas regiões que eu peguei, eu achei que o pessoal, assim, bem receptivo, pessoal bom de mexer, só que, por um lado, eles são meio carentes, pelo menos a região que eu tava lá, carente de informação, né, de como que funciona e tal, a parte do seguro. Até, às vezes, você ligava, vou fazer a amostragem, tal, eu preciso da máquina, tá? Chegava lá, o cara não tava com a máquina, ou o cara tá com a máquina e não tava com o caminhão. E assim, que é diferente do Paraná, né? Aqui o cara já te liga e ele já tá tudo alinhado, né? Com recebimento, já tem um caminhão, tudo certinho. Né? Às vezes tem 2 máquinas. Já tem 2 máquinas, uma já esperando pra liberar, a outra pra fazer a amostra. Ou às vezes tem mais de um item na pólice, ele já manda as 2 máquinas, um pra cada item, pra você já agilizar. Bem mais organizado, né? Aí das regiões que eu fiquei no Rio Grande do Sul, eu notei que o pessoal tem essa carência de assistência técnica, que acaba comprometendo bastante nosso serviço. Né? E quando a gente vai para uma região alongada, a gente cai meio de paraquedas, né? Eu lembro a primeira vez que fui para o Rio Grande do Sul, fui para essa região aí. Fiquei em Santa Maria primeiro, e depois no dia cedo fomos para São Cepé. Eu tava com o Henrique, foi eu e o Henrique fazer a vistoria lá. O Henrique tava treinando, é a primeira vez que ele tá vendo. Daí pegamos e fomos sair, até meio-dia eu termino e volto, né? Não precisava de almoço, precisava de nada. Rapaz, nós pegamos uma estrada lá, Alexandre, desses estilos aí que você falou. Era, se andar 50 km era 2 horas. Nós fomos chegar lá, era isso, umas 11 horas da manhã. Atrasa demais. Orelha, né? Nos preparamos, não vemos como é que era o negócio. Mas chegamos lá 10 horas, sem almoço, sem nada. Fizemos umas vistorias e já tava com o estômago nas costas já. O que nós vamos fazer? O que nós vamos comer? Quase comemos soja já do chão. A esposa do segurado, rapaz, fez a melhor costela que eu já comi na minha vida. Inclusive não é recomendado nós comer com o segurado, né? Comer essas coisas, mas rapaz do céu, pensa uma costela boa. Famosa, a gente tem que falar uma dessa experiência boa que eu tive, essa aí alongado lá. E assim, o cara sem problema nenhum, fizemos uma vistoria, fizemos na balança de bag, até balança de bag que ele sugeriu pra gente usar dele e tal. Foi um exemplo assim de um cara super colaborativo em São Cepé, Rio Grande do Sul. São Cepé ali tem umas estradinhas bem ruins, né? Ali na estradinha de chão ali, às vezes é muito alongado, você, é São Cepé, mas daí você vai andar uns 50 km da cidade, lá pro meio e... É grande o município, na verdade. Né? Se você for ver, a cidade mesmo em si é pequenininha, mas o município, a área é gigantesca. Aí você vai andar aqueles morros, As coxilhas. Complicado. As coxilhas. E você, Alexandre, conheceu o agricultor bom de mexer? Conheci, graças a Deus. A maioria, né? Na verdade, a maioria não dá problema. A maioria. Uns poucos mesmo que são mais complexos, né? Que você precisa de um atendimento mais tranquilo, mais calmo, mais solidário, né? Por assim dizer. Ser solidário com uma pessoa, isso já ajuda bastante. Você entender empatia, o problema, né? Que ele está passando, né? Querendo ou não, nós somos o último que ele quer ver na roça. De fato. Claro. O perito tá lá. O perito tá lá, alguma coisa aconteceu. Então a gente é o último que ele quer ver. Daí já chega querendo impor sua... Não tem como. Esse é o erro de muito cara, né? Muito cara acha que quando é perito vira autoridade, né? É o que muito produtor reclama, né? Quando você tá conversando, tá dentro da máquina ali, você puxa uma conversa, é o que eles mais reclamam, né? Eu vi muito cara trabalhando farpado já assim. Porque na verdade eu acho que, assim, claro, não tem como esconder e falar uma realidade diferente, que tem muito caso de problema, né? Caso de problema, de ser coagido e tal. E eu acho que às vezes, é óbvio, não pode justificar uma coisa com a outra, mas isso também passa do comportamento do perito, né? Uma coisa puxa a outra, né? Se você trata o segurado com respeito e se solidariza com o problema, de certa maneira ele passa a te compreender melhor. E você consegue explicar, justificar, colocar aquela situação de uma maneira que ele vai te acompanhar até o fim, sabe? Às vezes é mais truncado mesmo, mas... O começo, né, Alexandre? Porque o começo é assim, o cara não te conhece, não conhece ele. Tenta levar um pouco assim mais na esportiva, né? Às vezes você tá mais truncado,
ou você faz um tempo de silêncio, ouve mais, né? Ouvir mais, isso é importante, isso é muito importante. Então as coisas vão se explicando, vão se desenvolvendo por si só. Às vezes você nem precisa ter muita ousadia ali. E você tem um caso, Alexandre, né? que você teve que... Sempre tem um outro assim, Conta um casinho pra nós aí. Teve um que, até perto de casa, esse eu achei interessante, foi engraçado até. Eu estava atendendo um parente dessa pessoa, e aí ele estava lá no momento do atendimento. Então ele participou do atendimento, né? Era um parente do segurado e tudo, e a gente acabou conversando um pouco, né? Entre nós ali, né? A situação não tá fácil, né? Aconteceu isso. Foi um dos milhos geados que a gente fez naquele ano, né? 3 geadas. Eu falei, a gente tem que colocar nas mãos de Deus, né? E tocar em frente, né? Não podemos ficar triste, né? A gente tem que aprender com essas coisas e aquele momento ali de um no ombro do outro, né? Então, conversa vai, conversa vem. Lá pelas tantas, esse parente dele me puxou num canto, viu? Você não sabe como é que a gente pode fazer uma maneira aí de, sei lá, tirar uma pequena vantagem e às vezes o perito não ficar sabendo. Você já teve algum caso assim? Aí eu percebi que ele estava querendo alguma ideia, sabe, de como fazer, né? Eu percebi isso, né, nas entrelinhas. Olha que bicho esperto, né? Aí eu falei assim, não, tem alguma coisa ou outra assim que a gente costuma pescar, mas conversando se esquiva, né? Ou a pessoa acaba desistindo, né? Mas sempre tem alguma coisa assim que você costuma dar uma orientada e aquela coisa ali costuma se corrigir. Ah, mas me fala um outro caso que você já conheceu aí e tal. Aí sem querer acabei falando de 1 ou 2, 3 casos, né? Que a gente viveu nessa experiência toda. Beleza, terminei o atendimento, fui para casa. Antes disso, né? Ele falou assim, olha, eu tô com umas áreas aí a pedido também. Eu tô aguardando o perito entrar em contato, né? O que eu digo pro perito? Diz, né, a sua agenda, né? Receber ele da melhor forma, né? Porque ele vai te atender também. Você vai ser muito bem atendido, eu tenho certeza. Então procura ter uma agenda para ele, conversar com ele certinho, honrar os horários, que ele também vai te retribuir da mesma maneira, nesse sentido, né? De você ter os horários certos, né? O atendimento na maneira que deve ser feita, né? Justa, né? Então tá bom. Mas só não fala essa conversa que a gente teve aqui, porque se ele ficar sabendo que nós teve uma conversa assim, ele vai achar que você está querendo já encrenca, né? E não chegam umas demandas para mim e não era o danado. Do cara. Ele deve ter ficado feliz na hora que viu você. Eu liguei para ele e falei assim, eu acho que você não vai se lembrar de mim, né? Mas... Você, rapaz, pela tua voz, foi você que me atendeu lá pelo primo, né? Eu falei, então, agora eu tô com a sua. Ele falou assim, ai meu Deus, então vamos que vamos, né? Seja resolver, tá certo, vamos que vamos. Diz você, Fernandinho, Rodolfo. Tem bastante caso, né? Um ou outro que acaba destacando, né? Eu tive um caso que o cara, lá no Rio Grande do Sul, o cara, por infelicidade minha, um dia anterior à vistoria que a gente tinha combinado de fazer, ele foi roubado na fazenda dele, sabe? Tinha bastante defensivo lá e ele foi roubado, então ele estava bem estressado. Nossa. E era justamente uma área colhida. E qual que é a metodologia para a área colhida? Já era, né? A gente foi instruído a pegar o que ele tinha, né? De romanei na época, né? Pegar o que ele tinha, né? E fotografar, mas era como a gente estava começando, eu informei para ele que eu iria colocar a produtividade esperada, né? Aí foi um problema, né? O cara chegou a ameaçar tal, e falou que o mundo era pequeno, que ele me achava tal. Sério? Mas, assim, consegui... Cabeça quente. Mas ele já vinha sido instruído, né? Pelo técnico que era responsável pela lavoura dele, né? Que eu não poderia ter colocado aquilo lá, mas, enfim, era o que tinha que ser feito, né? Mas, assim, um caso ou outro só, mas graças a Deus, a maioria é bom, né? A maioria é bom, graças a Deus. Alguns, né? Alguns que falam que a culpa é nossa, porque às vezes não sabe o que tem na pólice ou não. No Rio Grande do Sul mesmo, eu fui, era uma área colhida, peguei de um outro perito, justamente a questão de pegar de outro perito.
Cheguei na área, não estava colhido, expliquei para ele tudo, ele falou, não é aqui, é outro local. Aí fui, entrei em contato tanto com o Lucas quanto com o auditor, expliquei a situação, ele falou, não, vai lá, faz na área que ele está indicando e depois a gente vê o que acontece. Fui, fiz, né, isso era praticamente meio-dia, fui acabar a vistoria ali por volta das 5 horas da tarde, 6 horas. Fomos entregar, no que terminando a classificação já, o produtor descobre que a outra área estava no nome do cunhado dele e não tinha sido nem avisado o sinistro. Falei, a gente não pode, a gente tem que cancelar, né? Toda a amostragem que foi feita vai ser perdida, então vai ficar só a área colhida. E no início ele tinha concordado com a área colhida. Aí depois, a hora que você fala que tudo que foi feito vai ser cancelado, que você não pode jogar para outra vistoria, vira aquele rolo, né? Aí começou a brigar comigo dentro da cooperativa e tudo mais. Falei, cara, a culpa não é minha, né? Não, a culpa é sua, Aí a única coisa que você faz é virar as costas e falar, não, então tá bom, muito obrigado, o senhor não vai assinar, tudo bem, tô indo embora, a gente vira as costas e vai embora, né? Mas é aquela coisa, o produtor muitas vezes tem muita apólice, não sabe o que tá em cada uma e acaba colocando a culpa em você, né? Eu acho que a gente encontra muita dificuldade por conta da cultura que existia de Proagro, né? E assim... tecnologia avançou demais. Né, Fernandinho? Como é que era quando você começou? Você começou faz 4 anos aí. Rapaz, para começar com os relatórios fotográficos, né? Era tudo diferente, né? Não tinha coordenada nas fotos. Os laudos tudo manual, né? Era bem mais tranquilo para... Satélite, então negócio de satélite, não tinha essas imagens satélite pra gente ver. E cada dia mais vai funilando mais, né? Agora, da vez agora é o satélite, né? Você tem que, toda área, você tem que olhar para se antecipar a vistoria, né? Muitas vezes facilita muito, né? Mas em algumas questões pode gerar mais atrito ainda com o segurado, né? Porque isso assim, a ética, ela tá, na verdade, relacionada ao meio que nós estamos, né? A ética faz parte, assim, da comunidade, do entendimento da comunidade do que é certo e que é errado. E se a gente está vindo de uma cultura, num sistema em que o perito sempre foi lá e se, essa área está colhida, mas joga a produtividade dessa aqui e tipo, não se tinha nenhum problema, né? Ou se fazia vistoria em outra área, não se tinha problema. Então acabou que para a ética, nesses segmentos, o errado é quem faz certo. Sim. Quem vê uma área colhida e fala que realmente está colhida, não mente, né? Inverteu os valores. São valores invertidos. Porque às vezes passa a impressão, né, que consequência desse meio, dessa história... E muitas vezes você acaba até passando vergonha por isso. Você fica de ruim, né? Você fica de ruim. Na verdade, você fica de... Uma das questões que muito produtor, muito segurado fala é que o outro perito fez diferente, ou o outro perito andou menos, ou o outro perito fazia de tal jeito. A única coisa que tem que falar é, beleza, mas o jeito que eu faço é assim. De fato. É o jeito que tem que fazer assim, porque não tem uma cartilha. Às vezes muito perito vai pelo que ele sabe fazer ali, ou de um jeito que não é o seu jeito, pode ser o jeito certo, mas não é o como você faz. Uma coisa que melhorou bastante é esses alinhamentos, né? Principalmente que a Rural tem, mas até com as próprias seguradoras, né? Elas estão fazendo mais treinamento com o perito, então tá andando tudo pro mesmo caminho, né? Tem mais informação, né? Aí antigamente o cara falava, mas outro fez e tal. E às vezes o cara usava outra metodologia diferente, né? Então as seguradoras estão nessa parte, elas estão mais alinhadas, né, com o perito, né? Tá facilitando bastante, né, o serviço. Tá mudando muito, mas sim, eu vejo que é para melhor, né? Porque não adianta. Olha o que aconteceu com o Proagro, né? Olha o que acontece com o Proagro, olha o que está acontecendo até hoje com o seguro agrícola, né? Tem alguma coisa errada no seguro, porque como que a sinistralidade aumenta, mas a produção agrícola brasileira também aumenta. Então, tipo assim, uma coisa devia ser inversamente proporcional à outra. Então, tipo assim, eu vejo todo o sistema se movimentando para encontrar essas soluções aí. Um pouco disso passa por nós, né? Por nosso trabalho, o trabalho de lidar com o agricultor ali na ponta também. Eu vejo um pouco como está passando já as áreas para os filhos,
muitos já estão entendendo, já entendem mais como é que funciona o seguro, já sabem como é que é a vistoria, como é que é feito. Então, acaba ficando mais fácil. Quando você pega um senhorzinho, já um senhor que vem do Proagro, vem de uma outra realidade, né, além do seguro, acaba tendo os atritos, acaba sendo mais difícil. Mas quando você vai pegando os produtores mais novos, mais jovens, acaba sendo mais fácil você explicar e dele entender como é que funciona, né? Não que seja mais fácil também, porque você está indo ali a hora que já está dando o problema. A hora que, querendo ou não, ele já está perdendo muito dinheiro. Então, os nervos estão... Não, e o Fernandinho falou uma coisa importante demais, que assim, como os peritos e as empresas de perícia vêm mudando e vêm evoluindo, né, Fernandinho? Bem no começo era assim, ó, Alexandre, ó, esse aqui é o laudo, aqui é a área, vai lá fazer a vistoria. Meu Deus do céu. Entregava o laudinho na sua mão em branco aí, você ia lá. Liga o GPS. Papelzinho carbono, GPS Garmin. Carbono. Aí você tinha que ligar pro agricultor pra pegar o roteiro, né? Não tinha. Hoje é Google Maps, os caras até parece que eles têm vontade de explicar, né, o lugar, né, que é. Fala assim, não, mas eu tenho coordenado. Não, mas você pega ali até o eucalipto, vira à esquerda na cana colhida. Aí nós tinha que ir anotando tudo isso. Tem uma igrejinha. A igrejinha, o eucalipto colhido, e ia anotando pra chegar no lugar. E se perdia horas. Eram bons tempos. Eu não vivi essa fase com vocês, mas vivi na época lá da Cargill, que foi um cliente que nós atendemos também. Passei por todos esses que era assim pra achar os lugares, né? Bem as antigas, por assim dizer, né? A memória valia muito mais, né? Então, para você voltar naquela propriedade, a tua memória... você tem que voltar em um lugar que é recorrente, né? É mais fácil. Se é a primeira vez, o cara chega e recebe a demanda. Eu atendia 150 produtores lá. Então, um outro você realmente se perdia. Não tinha como gravar 150 caminhos de primeira. Então, numa ocasião ou outra, você ligava. Olha, eu estou perdido aqui, o senhor pode me auxiliar? Ué, mas você já não esteve aqui? Você já não conhece o lugar? Como é que você se perdeu? Mas eu faz assim, assim, assado. Eu, assim, assado, tá. Me perdi de novo. E, Alexandre, e até para todo mundo, vocês enxergam assim, na Rural a gente tem um trabalho, assim, uma equipe que eu particularmente adoro, Célia, Manô, Priscila, Aninha, Geisa, Sara, Ana Maria, que quando a gente precisa, elas dão esse suporte também, né, Alexandre? Uma localização, um arquivo, um documento que falta. Ah, sem dúvida, elas são os amores. Eu não tenho nada, absolutamente nada a reclamar. Aliás, eu só tenho elogios. Não é porque eu estou com vocês, mas elas são fantásticas. Já tive a ocasião de receber uma vistoria, durante uma vistoria, inclusive, finalizando uma vistoria, me entrar em contato. Alexandre, você puder, né, claro, você pode fazer um atendimento de emergência, assim, hoje, se possível hoje ainda e tal. Eu falei, não, sim, só me envia, por favor, os croquis, né, as informações básicas que a gente precisa. Imediatamente já recebi, já veio no formato KML, já coloquei no software, no aplicativo, e já parti para a vistoria. Então, assim, a equipe que está por trás, ela é, vamos dizer assim, meio caminhão de melancia. Facilita, né? Nossa, e quando tem eficiência, quando são competentes, você flui no seu trabalho. Você não deixa de fazer porque isso, porque aquilo, porque alguém poderia ter te dado uma força, porque eu estou longe de casa, não tenho um computador aqui, ou se tem, não está legal, não está pegando, pifou. Então não tem uma desculpa, sabe? Você está apto sempre a desenvolver o seu trabalho. Aconteceu comigo isso no Rio Grande do Sul. Desci e esqueci a fonte do notebook em casa. Nossa, sério. Aí vai fazer. Complica, né? Você consegue imprimir laudo, faz a mão, entrega, daí tudo. Tem que ter uma ajuda. Mas né? Aí o pai manda pro Rio Grande do Sul, né? Mas é questão de burrice do filho, né? De esquecer a fonte do notebook. Quase não usa o notebook, né? Dentro do carro, tudo. Aí as meninas te deram suporte? Não, elas ajudaram, daí os outros peritos também que estavam lá, né? Os outros também. Meninos. Trabalhei em equipe com os outros peritos. A equipe é uma família, né? O legal da gente é isso, né? Quando você vai para algum lugar, os colegas todos. Quando você vai ficar deslocado, sempre tem muita gente. Mesmo que tenha peritos de outras empresas, também acaba pegando amizade, né? Não. E todo mundo sabe que nós tá ali, tá todo mundo no mesmo barco.
Mas E graças acabam a ajudando Deus, o outro. deu tudo certo. E como que é, né? Eu no começo eu tinha muita dúvida ainda, apesar de estar nos monitoramentos, mas para uma perícia final ainda me restava muita dúvida. Dúvida na prática, né? Se você assistir um curso teórico é uma situação, mas você viver aquilo na prática, isso pode te gerar muita dúvida ali naquele momento. Então, quantas vezes eu liguei para você, né, Lucas? Final de semana, 10 horas da noite, lá naquelas cooperativas, aquele pó sujo, você querendo um banho, e falou, Lucas, desculpa estar te ligando essa hora, me tira essa dúvida, estou encerrando um atendimento, e eles estão sempre ali do seu lado para contribuir com você. Vistoria dentro com máquina aberta, Às vezes, lá de às vezes... fora, virado num tatu. Não, e às vezes nós estamos atendendo 6 e nós estamos na vistoria também. Nós estamos fazendo uma vistoria, atendendo 6 e É outra uma correria vistoria. danada. Porque no curso é tudo fácil, né? Tudo bonito, ali na hora que você tá assistindo, nossa, não tem dúvida nenhuma, mas Não, e vai pro campo. tem uns cursos que bota nós numas furadas, né? Quantos peritos que eu não recebi aqui que falavam, não, mas eu vi no curso que ganhava 15 conto por mês. Não, Isso e quando veio, né, o pessoal deu o boom de perícia, que foi quando, não sei se pode falar empresa. Não, nome de empresa não. E daí veio justamente com essas promessas, né, de honorários altos e não sei o que, e acabava não Demandas vindo demanda. contínuas, né? Isso é problema. Vixe. Que é o que muita gente tem lá no grupo, que tem a reclamação de abrir empresa e tudo, e Tem acaba o não gasto recebendo. e não tem o serviço. Acaba tendo, né, de contador e tudo mais, acaba não recebendo uma perícia. Então, Tem que ter um planejamento, né? Muito bem elaborado. porque querendo ou não, o mercado que a gente tem que buscar. Não adianta ficar esperando, porque... Tem que guardar um pouco, né? Não pode gastar assim a hora que quer. Então, você não sabe do dia da manhã. A gente tem essa falta de segurança, né? Por assim dizer. Então, sempre você tem que ter uma reservinha. Às vezes é um pepininho no carro, às vezes é uma medicação que você precisa. Então, sempre ter um caixinho ali. Estourar uns pneu. Estourar pneu. Estourar motor, né? Um motorzinho. Faz parte. Você tem que trocar o carro porque teu carro tá fundindo o motor. Faz parte. Mas no geral vocês acham que é um serviço bom ou ruim? Se ele fosse ruim, não tava aqui, né, hoje. Cara, eu costumo falar que para voltar para a área comercial ou para voltar para o CLT tem que ser uma proposta muito boa. Porque a liberdade que a gente tem, o trabalho, muitas vezes o ganho também é maior do que no registro, Comercial, né? Então, se for colocar na balança, acaba não compensando. O problema que eu vejo dessa questão assim é que, cara, a Rural já está no seguro agrícola desde 1999. Então, passamos por várias experiências. Quando eu entrei, já recebi todo o suporte, Manu, Priscila, minha mãe. E para depois repassar isso, primeira coisa assim, não dá para garantir demanda, não dá para garantir que vai ter vistoria. Vocês mesmo aqui, como é que tá o fluxo agora? Como é que foi o fluxo nessa última safra? É um trabalho sazonal, né? Então, assim, as empresas prometem ganhos, prometem demandas contínuas, e isso, por 20 anos de experiência, a gente sabe que isso não acontece no mercado, é muito, muito difícil isso acontecer. E traz bagagens, assim, para levar para o treinamento, igual quando você entrou, Fernandinho, a gente contou um pouco da sua experiência, eu contei um pouco da outra experiência, só para o pessoal que vai assistir o vídeo entender como é que é hoje. Hoje tem toda uma seleção de perfil, começa com envio de currículos, seleção de perfil, depois tens um treinamento teórico, onde se aprende todas essas questões, a importância do time, Ale, a importância do time depois. Quando você já foi perito tutor? Você foi vários, né? Já. Fernando também, todo mundo já tutorou alguém, ou seja, o perito, depois que ele passa pelo treinamento teórico, ele tem que acompanhar um perito mais experiente em pelo menos 10 vistorias. Hoje todo esse processo de credenciamento, capacitação da Rural, ele é planejado. Até depois das vistorias, o mais difícil de todos é a tal das vistorias monitoradas. Não sei se vocês quando começaram a chegar a fazer elas, vocês entraram um pouco antes, mas todo perito novo que vai fazer vistoria, ele tem que ficar mandando foto e mandando áudio dos parecer técnico dele que ele vai observando. E não pode liberar a assinatura do laudo para o segurado sem a gente dar o último aval. Então é um processo assim, bem moroso, mas que dá muito resultado para o perito que está começando. Porque hoje as vistorias são por score. Se for pensar, ficaria muito mais fácil, né? Claro. Porque eu mesmo comecei na parte
se for pensar na parte agrícola, justamente no safrinha do ano passado que deu aquele rolo de 60 dias de seca e depois 3 geadas. Nossa, não, você entrou ali no Então, olho do furacão. Não vencíamos. Então você não tinha como. Não, ali você entrou, não. Era igual o começo do ano, era 5 vistorias por dia, 4 vistorias por dia, né? Você atendendo todo mundo, que tava todo mundo desesperado, então você já entra naquele rolo, né? Então você vai aprendendo apanhando ali, você vai Não é só tirando uma questão tudo. de agenda também, né? Ter muito trabalho, não sei se isso também, às vezes chega a ser cansativo, sabe? Pô, demais, Tira um pouco velho. da saúde da gente, sabe? Ah, tira totalmente. E também, assim, o fato da remuneração, né? Tá bem remunerado, não tá bem remunerado. Eu acho que também isso é muito particular de cada um, porque, como conversamos aqui, eu me sinto útil, né? Graças a Deus eu tenho essa graça de me sentir útil no meu ofício. E esse sentimento supre muito dessa necessidade que você tem de estar no mercado. Satisfação, essa satisfação né? com você, estar contente, né, com o seu trabalho. Então isso também são fatores que não têm preço, eu quero dizer, né? Então, porque uma coisa que já é assim, um negócio que a gente fala há bastante tempo é pelo nível de responsabilidade, pelo valor das importâncias seguradas. É óbvio, todo mundo se perguntar vai falar, eu merecia ganhar mais, né? Mas assim, tem uma certa incoerência nisso, Porque, né? querendo ou não, o que está no jogo é o nosso nome, é o nosso CREA. Beleza, a seguradora está ali, ela dá todo o aval, dá todo o suporte, mas se der algum rolo, quem vai é o perito. Né? O seu CREA ali, seus 5 anos de faculdade pode ser perdido. Na verdade, Rodolfo, eu vejo todos os agentes assim acabam penalizados de alguma forma. Todos os agentes, a própria seguradora quando eu vejo sobe uma demanda para a área judicial assim, nossa, isso é muito complicado. Isso dá muita confusão mesmo. O complicado é que a gente, querendo ou não, quem está ali quem é o rosto do que está acontecendo é a gente, né? Quem vai escutar do produtor muitas vezes numa vistoria, que nem eu fui fazer uma vistoria esses dias de maquinário para uma contratação, ficou ali 1 hora e meia reclamando do perito que tinha ido para a parte agrícola, né? Que a vistoria tinha sido X, ou ele tinha colocado tal coisa, não tinha sido. Então, assim, é complicado, né? Porque quem tá ali, quem é o rosto do seguro é a gente, né? Mas você vê uma coisa interessante que aconteceu muito por conta das altas demandas nesses períodos assim de vários sinistros, igual você entrou no olho do furacão, você entrou também. E quantos caras mais deve ter entrado no Brasil? O cara não podia deixar cair um CREA na frente de uma seguradora, botava ele pra dentro, porque não tinha sinistro que não tinha gente pra atender. Então o mercado saiu assim, ó. O soja desse ano, o soja que... Desse dia 14 de janeiro, e a única conversa que a gente teve foi, você já trabalhou já? E eu acho que essas propagandas de curso passam muito por isso, né? Os caras fazem uma propaganda baseada numa safra... Né? Para vender o curso, óbvio, mas se baseia numa safra daquela. Que o cara tá dia e noite fazendo perícia, porque tá entrando mesmo 100 sinistros por dia. A seca tá muito forte. Começo do ano, eu não sei, mas saía às 6h30, 7 horas de casa, voltava 11 horas da noite, meia-noite. E agora? Agora... ainda assim não tá parado, né? Por quê? Porque você fez um bom trabalho. Sim, então. Igual tem todo o processo de credenciamento amoroso, mas depois, pro perito, por que o perito tem que sair bem? Porque ele só vai receber vistoria se ele fez um bom trabalho, se ele tem um score bom, se a seguradora avalia bem o serviço dele. Então não adianta nada o cara sair louco, pegar uma safra, sair faz um monte de vistoria e depois na outra safra o cara não fez um trabalho bom e numa época dessa, por mais que tá embaixo, a gente faria muito mais serviço, hoje tem gente que não tem nada. Apesar do pesar, eu creio que a contratação de seguro vem crescendo, do meu ponto de vista, né? Porque é muito caro uma lavoura hoje para você depender simplesmente do clima, e o clima anda muito alterado. Não é mais aquela estação marcadinha, primavera, depois verão, outono e inverno. Você já não tem mais aquelas marcações características de cada estação. Hoje ou é só verão ou é só inverno. Então, Ale, ficou muito, né? Então o seguro passa a contribuir também para a sociedade nesse sentido, né? Mas você também conhece muito agricultor que não contrata? Ah, sempre tem, né? Muitos. Eu fiz muito atendimento aqui no Oeste, né, no começo do ano para soja, e conversando com algum outro segurado, olha, você imagina se você não tem o seguro.
Né? E o seu vizinho, o meu vizinho não tem seguro. Pois é, e quanto tempo agora vai para ele conseguir cobrir um prejuízo desse, uma despesa dessa? E muitas vezes a pessoa ainda tem o arrendamento, tem uma parcela de máquina, tem um compromisso ali, um compromisso aqui. Não é fácil, então o seguro contribui mesmo. Não salva a lavoura, mas contribui muito, né? Não tira o lucro dele, né? Que ele ganharia numa safra cheia. Reduz um Mas pouco salva, o prejuízo, né? Salva de quebrar. Reduz um pouco o prejuízo. Isso, Pensar reduz o né? prejuízo. O prejuízo que poderia ser gigantesco, com o seguro pode ser minimizado ali. Esse pensamento está mais dissipado, está melhor aceito. Mas ainda aqui na região pode tem melhorar, bastante claro, gente que não contrata, vai no peito e depois... Porque tem áreas que realmente não sinistra. Aqui em Rolândia mesmo tem muita fazenda, claro que agricultor que tem um nível de manejo no sentido de fazer uma rotação de culturas, faz uma correção de solo com base no equilíbrio de bases, então uma coisa mais técnica, que realmente ele fala assim, eu nunca colhi abaixo desse nível de cobertura que estão me oferecendo. Por que eu vou contratar seguro? O que eu vejo de problema, que inclusive nós estamos buscando sanar no mercado agora, que você tem em Rolândia, no mesmo tipo de solo, por exemplo, o agricultor com nível de manejo top, que faz tudo isso que a gente falou, e tem outros agricultores que também usam níveis de manejo bem menores, no sentido de sempre milho soja, variedades não tão com potencial produtivo mais baixo, um manejo menor. Querendo ou não, cultivar já ultrapassada, né? Também. Já de 20 anos aí de melhoramento, que já não teve mais uma sequência. Semente salva. E os caras hoje recebem a mesma cotação, o seguro. Né? As duas realidades totalmente distintas, por ser o mesmo município, o mesmo tipo de solo, tem a mesma cobertura. Mas se a gente for pensar nessa questão de nunca dá, foi o que aconteceu esse ano na soja no Oeste. Lá mesmo que tinha uma questão de mais sinistros, né? Mas a produção lá sempre foi boa. Né? Sempre deu uma produção alta. Esse ano, com a seca que deu, não sei se por estar próximo muito ali do rio também, ficou um calor muito forte, ficou muito abafado, né? Então teve áreas ali de eu tive produção quase zero, né? Santa Helena ali, o pessoal reclama bastante da Santa Helena, de Guaíra. Cara, Guaíra foi o lugar que eu senti mais calor na minha vida. Tinha umas áreas que era do lado do rio ali que você morria, você perguntava pros caras, como é que vocês aguentam? Eles, hoje tá fresquinho, batendo 43 graus. São Miguel do Iguaçu, 47 graus, 27 de dezembro. Fotografei aquele totem do Sicredi, tem o dado, temperatura e data, tá lá na frente do posto de gasolina, parei para abastecer, 2 da tarde, 47 graus. Eu achei que o carro ia derreter. Eu nunca presenciei um calor desse. O pior é que eu tava, no começo do ano, tava com o carro sem ar-condicionado. Meu Deus do céu. Cara, lá foi calor demais, pelo amor de Deus, não teve. Então, e no início, né, Lucas, né, a gente imaginava, poxa, eu vou trabalhar mais assim pro safrinha, né? Eu vou fazer um trabalho de perícia, mas eu tenho comigo que a maior demanda será o safrinha. Essas são culturas de maior risco, né? As culturas de inverno, né? Então, nós não esperávamos também uma demanda tão alta para uma seca em soja. E soja é uma cultura raçuda, né? Ela é rústica, né? Você imagina um soja não produzir. A maior parte do que tinha era a seca que não foi, né? A chuva excessiva na colheita. Gente, é isso. Quero agradecer de novo a presença de vocês. Ale, obrigado. Fernandinho, Rodolfo, tamo junto. Prazer trabalhar com vocês, meus caros, fazer parte dessa equipe. Igualmente. A gente comentou e o pessoal das seguradoras tem falado, acho que cada vez o serviço de perícia vai ser mais equipe. Tanto o back-office, as meninas do escritório, a equipe de perícias. Então, se Deus quiser, nós temos um longo caminho para trilhar juntos aí. E comentar para quem está ouvindo aí, tiver interesse em trabalhar com perícia com a gente, só entrar em contato no e-mail ou no Instagram, nós temos também. E tamo aí. Boa safra para nós, boa sorte na safra de soja, que dê tudo certo.